Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra, trazendo para vocês as principais e últimas notícias do Clube de Regatas do Flamengo. Nesse vídeo aqui eu quero falar sobre uma situação muito triste que aconteceu no Flamengo nos últimos dias. Quero também falar de dois desfalques que o Flamengo terá para o jogo de domingo contra a equipe do São Paulo. Quero falar também sobre a reformulação na base do Flamengo e eu vou mostrar para vocês que tem motivo para estar reformulando aquilo lá sim. Além, é claro, de falar sobre as propostas por uma joia do Mengão queridão e por um veterano do Flamengo, o qual eu já venho contando para vocês há alguns dias. Mas antes de mais nada, eu quero te pedir para se inscrever no nosso canal. Dá essa moral pra gente. Nós estamos na 11ª temporada cobrindo o Mengão queridão. Estou de volta ao jornal O Dia. A partir de, no mais tardar segunda-feira, você já vai poder acompanhar todas as notícias do Mengão queridão lá no jornal O Dia também. E eu queria pedir para você curtir, compartilhar os nossos vídeos e comentar. Agora, na hora de comentar, sabe o que você faz? Coloca sua cidade e o seu estado, para eu poder conhecer com quem eu estou falando e a gente ter uma proximidade maior. A intimidade é o que faz o canal crescer como uma família, que é o recado que eu sempre gosto de passar para vocês. Mas aqui, a verdade sempre é dita. Doa quem doer, mesmo que doe nós mesmos. Então se inscreva no nosso canal para você ficar diariamente sabedor de tudo que está acontecendo no Clube de Regatas do Flamengo. Clica no sininho, marca a opção todas para não perder a notificação de nenhum vídeo. E essa intimidade familiar que a gente tem aqui me leva a te recomendar a Mais Ágil. A Mais Ágil é uma empresa especializada na antecipação do seu FGTS. Com a Mais Ágil, você resolve aquele seu problema financeiro. Basta ligar para um dos atendentes deles através do número 55-99212-9983 ou clicar no link que está na descrição e no comentário fixado. Hoje mesmo, bem rapidinho, eles vão resolver o seu problema. A gente recomenda a Mais Ágil porque na Mais Ágil a gente confia. Vai ficar com o seu problema financeiro aí por quê? Liga lá na Mais Ágil, irmão. Olha, nação, falando de Mengão queridão agora, tá? Primeira situação, reformulação na base. Eu sei que toda reformulação, ela gera algum tipo de dor, ela gera algum tipo de problema, porque, afinal de contas, há demissões, há avaliação de competências, às vezes, aquela competência não está indo tão legal, você tem que tirar. Entendo que todo mundo é pai de família, que tem que levar alimento para casa, mas todos nós somos avaliados o tempo todo nos nossos trabalhos. Se a gente não estiver indo tão bem, já era. Se a empresa não estiver indo tão bem, já era. E o departamento de base do Flamengo, ele estava cometendo alguns erros que realmente não dava para esperar mais para poder corrigi-los. Um deles é esse daqui, gente. Espia só. Poucos de vocês sabem, mas o Pedro Lima, lateral direito, foi vendido do Sport Clube do Recife para o Wolverhampton por 10 milhões de euros. É isso mesmo, 10 milhões de euros. Tá vendo lá no comecinho a foto dele no Flamengo? O Pedro Lima, que foi vendido o ano passado para o Wolverhampton por 10 milhões de euros e se tornou a maior venda do Nordeste, estava no Flamengo e foi dispensado. Simplesmente ele foi dispensado. De 2021 para cá, quanto tempo a gente passou penando na lateral direita? Ele chegou de graça lá no Sport, trabalhou no Sport e os caras ganharam 10 milhões de euros nele. 10 milhões de euros. Olha a fortuna. E quando eu destaco bem os 10 milhões de euros, é para você se lembrar por quanto nós vendemos nossos últimos crias. Nenhum deles chegou a 1/3 desse valor aí. Os últimos, nos últimos 2 anos, tá? Então, a base precisava de uma reformulação. Precisava se olhar melhor para a base. Foram muitos os jogadores dispensados que hoje estão dando frutos em tudo quanto é lugar. E com um olho mais meticuloso, com um olhar um pouco mais atento, a gente perceberia que eles serviriam para o Flamengo em algum momento, tecnicamente dentro de campo ou fora de campo. Então, pessoal, as justificativas são muitas para reformulação na base, mas a gente vai cobrar. Se os caras não melhorarem a base, nada vai justificar as demissões. E eu tô de olho. Comenta o que vocês acham sobre isso. Eu vou cavando. À medida que eu for descobrindo, eu vou cavando e vou trazendo para vocês. A favor ou contra essa gestão, não me interessa. A única coisa que me interessa é o bem do Clube de Regatas do Flamengo. E falando sobre o bem do Clube de Regatas do Flamengo, nós tivemos hoje 2 baixas importantíssimas do time titular do Flamengo para o jogo contra o São Paulo no próximo final de semana.
no dia 19, domingo, às 17 horas. Bom, a primeira baixa foi o Léo Pereira. Por motivo de falecimento familiar, o Léo Pereira recebeu a autorização do Flamengo para deixar a concentração nos Estados Unidos e voltar ao Brasil. O Léo não participará do jogo contra o São Paulo. Para o lugar do Léo foi chamado o Cleiton, que estava jogando naquele catadão do time do Campeonato Carioca. Assim, porque eu não consigo chamar de time. Você consegue? Até hoje eu não vi aqueles 11, 12, 13 jogadores que atuaram nas 2 primeiras partidas do Campeonato Carioca se comportarem como um time. E isso, para mim, tem 90% de culpa do treinador Kleber dos Santos. Para mim, ele não é competente para estar nas categorias de base do Flamengo, até porque eu já vi esse time, esse sub-20 que está aí, recheado de 5 titulares, atuando muito bem nas mãos do Felipe Luiz e até do antigo treinador que muita gente criticava, hein? Esse Kleber dos Santos, na minha opinião, não pode ser treinador de nada no Flamengo. Comenta se eu estou errado, se eu estou sendo muito exigente e tal. Comenta aí nos comentários se vocês também não pensam a mesma coisa, ou não. Agora, o Cleiton sai e já deve se apresentar hoje ao técnico Felipe Luiz. Claro, não deve ir a campo hoje, mas se apresenta ao Felipe Luiz ainda hoje para começar os trabalhos. A outra baixa, eu já havia dito para vocês que tinham 2 situações que podiam tirar o Arrascaeta do Flamengo. A primeira, tiraria ele do mês de janeiro todo. A segunda é aquela questão do Cruzeiro, que muita gente acha que não vai acontecer, tomara que não aconteça mesmo, mas com aquele Pedrinho lá, sei não. Mas enfim, a primeira situação aconteceu, tá? O Arrascaeta está fora do jogo contra o São Paulo e só tem, por enquanto, garantida a sua participação no dia 2 de fevereiro no jogo contra o Botafogo, na final da Supercopa. Sí, estamos nos preparando para voltar o mais rápido possível. Como falei, essas férias para mim foi importante nivelar a parte de força. Então, quando eu cheguei aqui foram os primeiros treinos que eu fiz no campo. Só no Uruguai treinei na seleção só um dia no campo, na parte da corrida. Então, na parte física eu não me sinto bem. Graças a Deus do joelho eu estou me sentindo bastante bem, com poucas dores, me limitando quase nada. Mas a gente tem que ganhar na parte física para não começar um ano já com problemas de tentar jogar uma partida e ficar carregado depois para jogos importantes. Então a gente está prevenindo tudo o que for para quando estiver pronto 100% já começar a jogar. Que ele está passando por um processo que eu já havia dito para vocês ontem, de fortalecimento muscular, para garantir a ele que ele não se lesione durante o ano, como ele vem se lesionando. O objetivo do José Runco, enquanto médico geral do Flamengo, é que os atletas do Flamengo não sofram tantas lesões quanto sofreu no passado. O Dr. Tanuri não sabia prevenir, só tentava curar. Muitas vezes conseguia, muitas vezes não conseguia, mas o foco dele era só curar. O Dr. Runco traz uma experiência, uma equipe médica para prevenir. E esse trabalho de prevenção está sendo feito com a Arrascaeta para deixá-lo mais forte, para que ele possa aguentar o máximo possível de um ano que terá convocação para a seleção uruguaia e pelo menos 80 jogos pelo Flamengo, é o que a gente espera, 80 a 85 jogos pelo Flamengo. Qualquer coisa menos que isso é porque a gente não chegou onde a gente queria chegar. Então o Arrasca não joga contra o São Paulo e, por enquanto, se prepara o Arrascaeta para o jogo contra o Botafogo. Antes do jogo contra o Botafogo, se não me falha a memória, tem 2 ou 3 jogos de Campeonato Carioca. Apenas um deve ser feito pelo Arrascaeta pela programação que está lá hoje. Agora, se ele evoluir da noite para o dia maravilhosamente bem, pode ser que as coisas mudem. Mas hoje, a programação para Jorginho Arrascaeta é que ele faça um jogo só de Carioca antes do jogo contra o Botafogo na final da Supercopa do Brasil. Age certo essa nova diretoria médica do Flamengo? Age corretamente esse novo corpo médico do Flamengo, fazendo com que os atletas entrem mais fortes para prevenir lesões, para evitar lesões, ou do jeito do Tanuri era mais legal? Vamos todo mundo pro pau, à medida que for machucando, a gente vai corrigindo e vai fazendo as melhorias que tem que fazer. Isso gerou ao Flamengo um custo altíssimo no final do ano passado, lembra? Tivemos que comprar Gonzalo Plata, comprar aquele menino que veio da Inglaterra, o Alcaraz, por valores muito acima do que o mercado pedia por eles, graças às lesões que o Tanuri não conseguiu evitar.
O Arrascaeta disse ainda que nenhum jogador pode prever que vai se lesionar ou pode ter certeza que vai ter um ano completo sem lesão. Claro que não, mas que há um trabalho sério sendo feito agora dentro do Flamengo para tentar prevenir, coisa que antigamente não existia no clube. Comentem a respeito disso, por favor, tá? Bom, sem mais delongas, bora falar então do Lohan. Nos últimos dias, o CSKA tem entrado em contato com o Flamengo para tentar comprar a joia rubro-negra. As últimas apresentações do Lohan, por exemplo, não têm sido convincentes, não têm sido boas. Eu, quando estou falando do Lohan, principalmente na nossa live lá no Central do Fla, eu percebo que muitas pessoas estão decepcionadas com ele. Hoje, na live, no nosso Jornal do Meio-Dia, alguém até chegou a falar assim, olha, na primeira proposta que tiver pelo Lohan, venda. Outro comentário foi, o Lohan é o novo Lincoln do Flamengo. O Flamengo teve a oportunidade de vender o Lincoln lá por 15, 20 milhões de euros e acabou saindo por merreca do Mengão queridão. Muitos torcedores rubro-negros acham que o mesmo pode acontecer com o Lohan. Mas o Flamengo está com um pensamento de vender o Lohan pelo dobro do que o CSKA ofereceu. A primeira proposta do CSKA girou na casa dos 5 milhões de euros. E o Flamengo disse que nem senta para conversar por esses valores. O Flamengo quer, no mínimo, 9,5 milhões de euros pelo Lohan. Senão não tem conversa. 70% dos direitos federativos do Lohan pertencem ao Flamengo e o Flamengo quer 9,5 milhões de euros. O que vai dar um pouco mais de 60 milhões de reais por aí. O CSKA já está avisado e o Flamengo espera, pela conversa que teve com o clube russo, uma melhora significativa na proposta. Caso ela chegue aonde o Flamengo espera, o Lohan vai ser vendido. E aí entra naquela seara que eu falei para vocês. O Boto, gente, ele deixou muito claro as coisas. É que algumas pessoas gostam de complicar, mas ele deixou tudo muito claro. Não há jogador que não é vendível no Flamengo. Há propostas que são irrecusáveis. O Flamengo quer o Lohan, o Felipe Luiz conta com o Lohan, desde que não venha a proposta irrecusável. Veio a proposta irrecusável? Já era, irmão. Arrascaeta no Cruzeiro. O Arrascaeta hoje é invendível na minha cabeça, na cabeça de muitos de vocês. O Alexandre Matos, inclusive, chegou a conversar com o Boto. E o Boto falou, não temos intenção de vender. Não queremos vender o atleta. Mas se o Cruzeiro chegar lá, sei lá, com 20 milhões de euros na mão pelo Arrascaeta, não sei se a diretoria rubro-negra não venderia, não. É a proposta certa. O Boto deixou isso bem claro. Chegou o valor certo para a proposta certa, a gente vai pensar e vai negociar o jogador. Tá? Então não se enganem que ninguém vai sair, que a porta está fechada para saída, que não está não. Só que os caras vão ter que botar bastante dinheiro para tirar qualquer jogador do Flamengo. Esse é o fato. Bom, se colocarem 9,5 milhões de euros na mesa, o Lohan vai ser vendido para o CSKA de Moscou, na Rússia. Com relação ao Lohan, ele não faz nenhuma reticência, como o Wesley, por exemplo, que não quer ir de jeito nenhum para a Rússia. O Zenit pode vir, aliás, informação que eu apurei também, não tem nenhuma proposta miraculosa do Zenit pelo Wesley não, tá? O que é uma proposta miraculosa? O Flamengo gostaria, por exemplo, de 30 milhões de euros pelo Wesley. A informação que eu tenho é que jamais chegou uma proposta nesses valores. E se chegar, mesmo que o Flamengo babe por vender, o Wesley definitivamente não quer ir para a Rússia. Mas até o momento, pela informação que eu tenho, não há proposta pelo Wesley. Bom, a Rádio Itatiaia e o portal Itatiaia soltou a informação de que o Atlético Mineiro teria feito uma proposta ao Flamengo pelo Bruno Henrique na casa de 5 milhões de dólares. Como eu falei para vocês, que poderia acontecer, tá? No relato da Rádio Itatiaia, o Bruno Henrique já teria dado o ok para o Flamengo e era uma questão de Flamengo e Atlético Mineiro se acertarem. Havia um problema interno no Atlético também com relação a salários. O Bruno Henrique só toparia ir para o Atlético Mineiro ganhando um pouco mais do que ele ganha no Flamengo. E esse pouco mais ultrapassaria, por exemplo, o salário do Hulk. E no contrato do Hulk, ele tem que ser o maior salário do Atlético. Então, o Atlético teria que se acertar com o Hulk para acertar com o Bruno Henrique. Nas últimas horas, o Atlético avançou pela contratação do Júnior Santos, do Botafogo. Isso não inviabilizaria a ida do Bruno Henrique para o Atlético Mineiro? A princípio, teoricamente, sim. A proposta de 5 milhões de dólares agradou ao Flamengo? Aí é que está o X da questão. Pelas informações que eu tenho,
não chegou proposta no Flamengo. Não chegou nada. Eu acabei de conversar com um dirigente do Flamengo que me disse o seguinte: eu não vou falar em cima de hipóteses. Quando chegar alguma coisa concreta, a gente vai estudar. Eu falei assim, mas o Bruno Henrique é negociável? A resposta para mim foi: todos são negociáveis, desde que seja a proposta que a gente ache que é a proposta ideal. Por menos do que a gente ache, não. Ou seja, o Flamengo não vai se dispor esportivamente por migalhas. Se for um valor comum, o atleta fica. Se for um valor irrecusável, o atleta pode sair. Opa, não foi isso que eu falei do Wesley? Não foi isso que eu falei do Lohan? Não foi isso que eu falei de todos eles? É assim. Então a informação que eu tenho é que até agora, que eu estou gravando esse vídeo no dia 17 de janeiro, não há proposta pelo Bruno Henrique em nenhum valor. Preto no branco, não. O que pode ter acontecido é alguém do Atlético ter ligado para alguém do Flamengo e ter conversado sobre esses valores e ter tido algum retorno negativo e tá preparando uma outra investida. Se é que eles vão preparar alguma investida por causa da provável contratação do Júnior Santos. Então hoje, de certo, para sair do Flamengo, ninguém. Quer saber sobre o Neymar? Quer saber sobre Jorginho? Quer saber sobre Danilo? Quer saber sobre Vitão? Dá um pulinho no Central do Fla, que tem vídeos específicos sobre cada uma dessas situações. Sobre o Danilo, inclusive, nada evoluiu nas últimas 48 horas. Beleza? Sobre o Jorginho, eu expliquei, tá lá no vídeo, para não ficar repetitivo, tá? Eu falei na live, criei um videozinho pequenininho, tá lá. Acho até que eu vou colocar esses videozinhos aqui embaixo, para quem quiser ver, poder ir lá e dar uma conferida. O Flamengo tá procurando um zagueiro e tá procurando também um meio de campo. Só que o meio de campo, o Flamengo só quer se for uma oportunidade de mercado. Gastar grana, não. E o Paquetá, Fabrício? Confere aqui em cima que vocês vão ver sobre o Paquetá, sobre o Jorginho, sobre a coisa toda. Bom, por enquanto é isso. Qualquer novidade eu volto imediatamente a acioná-los. Fiquem com Deus. Saudações rubro-negras.